Vou falar de um momento específico durante a formação da roça ontem, né, meu marido, que ficou marcado, que foi a respeito da Galisteu. Galisteu que tentou a todo momento controlar o andar daquele programa, daquela formação de roça, tentou manter o controle, porém o povo desrespeitou completamente a Galisteu. Ninguém ouvia Galisteu, e a gente vai falar de um momento aqui em específico, que foi durante o momento de Gilson, que teve um momento ali da sua fala, certo? Ele que causou um grande tumulto durante a formação da roça, ele se recusou a revelar o voto dele, usar o tempo dele para revelar o voto e tal, para esse momento, mas ele preferiu ali ir para cima do Yuri e do Sacha, em vez de revelar o voto, tá? E aí a Galisteu resolveu intervir, por quê? Porque ele não parava de falar. E ela toda hora mandando ele falar o voto, mandando ele falar o voto. Tá me ouvindo não, Gilson? Tá me ouvindo não? E o Gilson nem aí. Nem aí pra Galisteu. Essa que foi a verdade. Nem aí pra Galisteu. E aí teve um momento tão assim de ápice ali, que a Galisteu teve que gritar. Gente, eu nunca vi isso não. Galisteu teve que gritar, tá? Pedindo pro Gilson falar logo quem ele ia votar. Tá me ouvindo? Porque ele parecia que tava surdo. Uma falta de respeito total ali, e aí ela até pediu pra direção cortar ele, porque ele não parava de falar em nenhum momento, e aí ela falou, direção, corta ele. Gente, nessa parte ele falou o voto dele, que era pra Júlia, ou seja, ele estava ouvindo a Galisteu. Ele estava fingindo que não estava ouvindo. Então ele usou o momento que era pra ele votar, pra poder falar um monte de coisas que ele poderia ter falado antes, quando teve a oportunidade, mas não usou o tempo dele pra isso. E a gente tem esse momento que eu queria, né, meu marido, a gente mostrar esse momento da Galisteu gritando com o Gilson. Vamos ver, nega, rapidinho. Vamos ver. Gilson, você tá me ouvindo? Gilson, você tá me ouvindo? Gilson, ele não tá me ouvindo, direção. Corta ele, por favor. Vocês viram, né? E depois que ele terminou de falar, a Galisteu falou que não entendeu nada com nada do que ele falou. A própria Júlia também disse que não entendeu nada, porque ele falou tanta coisa e ao mesmo tempo você não conseguiu entender o que ele estava falando. Meio embaralhado ali, meio confuso no argumento e tal. Então, assim, gente, uma falta de respeito total com a apresentadora Galisteu foi esta votação ontem. A Galisteu teve que gritar, teve que se colocar ali como, né, para poder conseguir controlar a situação. Só no momento que ela pediu pra cortar o microfone que ele resolveu parar. Então, tá bem. Eu tô achando, meu marido, que tá uma falta de respeito com a Galisteu. Só que, meu marido, você vai falar... Daqui a pouco a gente vai falar também, meu marido, a respeito da Galisteu ter sido detonada, porque ela foi criticada pela Parece internet. que a galera não ficou muito do lado aí da Galisteu, não, hein? Não, muito pelo contrário. A Galisteu foi detonada pela internet, inclusive a equipe do Sidney se pronunciou, muita gente falou mal disso aí que a Galisteu fez ontem, a gente vai falar. Meu marido, mas a falta de respeito foi muito grande ontem, vamos combinar, né? Nega, não começando, né? Que não é só do Gilson. Do Gilson, é claro. Ninguém ali respeita o tempo. Ninguém. Né? O tempo que é tão, assim, caro, né? Da TV brasileira. É uma TV aberta. Estamos ao vivo pro Brasil todo. Né, nega? E as pessoas têm que passar, os participantes têm que entender isso e respeitar o tempo do programa. As pessoas estão aí, a web, né, na internet, estão dando a opção de ter tempo agora, né? De 1 ou 2 minutos para cada um. Uhum. Tem que ter, nega. Igual o debate político. Isso. Né? Para justificar o voto e para falar, enfim, para votar, né? Eu acho que seria melhor, talvez até uma solução aí para essa questão do tempo e ficar todos iguais aí. Exatamente, eu acho que essa seria uma boa maneira de você conseguir controlar os participantes que ficam totalmente descontrolados na hora de falar. Ali, se você for ver, o Sacha fala pra caramba, e a Galisteu já alertou, Sacha, tá bom, Sacha, resume, e ele continua falando, e é a mesma coisa, ele quer voltar lá no primeiro dia de jogo, pra poder, entendeu? Fazer com que as pessoas entendam, sendo que todo mundo já sabe o que aconteceu. Então, assim, não somente Sacha, mas a maioria dos participantes fazem isso durante esse momento que é de votação, tá, gente? E tem tempo. Bom, mas foi isso que aconteceu ali com a Galisteu, e a gente agora vai mostrar a internet, algumas pessoas da web detonando, criticando e falando muitas coisas sobre esta atitude da Galisteu contra o Gilson, tá? Vamos lá, porque eu quero mostrar pra vocês aqui alguns desses prints. E tá aqui, ó.
Sidney Sampaio, que é a equipe do Sidney, né, falou: lamentável que o programa não dá tempo de tela no ao vivo para o Gilson, como sempre dá para alguns. Seria justo deixar Gilson falar sobre como ele se sentiu com algumas falas, os gatilhos que fragilizaram ele. Temos admiração e respeito por este peão, que é grandão e fiel aos seus aliados. Gilson merece mais tempo para se expressar no ao vivo. Gente, mas o Gilson teve um tempão para poder se pronunciar lá no início da votação, quando ele foi indicado pelo Yuri, né, meu marido? Nega, eu acho que o Gilson até ele tem que ser mais esperto nesse momento. Porque, nega, eu não tenho dúvida, eu entendi mais ou menos o que o Gilson queria falar ali. Ele queria falar sobre a questão do capacitismo. Sim, que é totalmente e que importante. reflete na família dele. É super importante. Só que eu acharia melhor, nega, ele ali no início, poderia levantar a mão aí e falar, né? Eu acho que a Galisteu daria assim no momento de falar pra ele. Olha, Galisteu, eu queria falar sobre uma coisa importante que me atingiu aqui, que eu fiquei muito sentido e tal. Você me daria esse tempo de fala, né? Talvez ela daria, não sei. Agora no calor do momento ali, que tava todo mundo extrapolando o tempo. Ele já passou de meia-noite, eu acho. Já passaram de meia-noite, aí inclusive. ele quis falar realmente, aí deu no que deu, né? Deu no que deu. E aí, meu povo, não parou por aí. Temos aqui também a equipe de Gilson, falando aqui, ó. Vamos ler aqui. Gilson estava com a garganta entalada e desde a situação envolvendo capacitismo guardou mágoas. Hoje o nosso peão literalmente extravasou na votação. Até a equipe aqui tá falando que ele extravasou, realmente, né? Mas é aquilo, né, gente? Aquela questão do tempo, né? O Gilson poderia ter usado melhor o tempo dele lá no início da votação. Ele acabou deixando tudo para falar no final e aí acabou dando o que deu. E no final também muitas pessoas não conseguiram entender o que ele disse também, né? Teve essa situação. Bora lá, porque teve mais pessoas falando aqui, olha só. Ó, aqui é o web, tá, gente? Os internautas. Ele teve o tempo dele, não conseguiu concluir o raciocínio, o programa tem que seguir para de passar vergonha, ADM. Foi o que esta internauta disse. Quando ele falou dos irmãos dele, eu me compadeci imediatamente, pois só quem convive com pessoas especiais sabe o quanto é difícil emocionalmente. E outro falou, infelizmente, eles têm os favoritos e nitidamente não é ele. Então aqui esse internauta está dizendo que a produção dá mais tempo ali para outros participantes falarem, se expressarem, do que para o Gilson. Sendo assim, significa que esses participantes são preferidos, são favoritos do programa. Será, gente? Eu não vejo dessa forma, não. Essa também a gente se perguntar aqui, tanto nós como os telespectadores, se isso iria realmente colaborar de alguma forma para elevar o conteúdo do programa, né? Isso que o Gilson ia falar. Porque existem muitos ali, é um elenco que esvazia muita pauta, né? Uhum. E certos assuntos que são para ser tratados com seriedade estão virando chacota ali, né? Estão ficando chatos, né? Verdade. Pela forma que eles estão colocando ali, né? Como apelação. É verdade. É o que tem mais acontecido, né? Então, assim, não sei, nega, assim, como o público iria encarar aí esse depoimento do... Não, o que ele falou realmente foi muito importante, a respeito dos familiares dele, com sim, certeza. da família dele, que tem pessoas, né, com deficiência e tal, são portadoras de deficiência. E assim, meu povo, é importante esse momento. Só que é aquilo, ele deveria ter falado isso lá no início, certo? Usar esse momento, já que ele se sentiu desrespeitado de alguma forma, usar esse momento, né, com mais cautela. Mas esse que eu estou dizendo, nega, o esvaziamento de pauta tá tão grande, tá tão chato, né? O elenco está tão apelão que talvez o Sidney falando isso não ia causar tanto impacto que nós, né? O Sidney ou o Gilson? Perdão, o Gilson, entendeu? Porque nega, tá por todos os lados. É verdade. Né? Assim, tá uma apelação assim, chata pra caramba. De assuntos que estão de extrema importância para a sociedade. Inclusive, o problema do Gilson. Né? Exatamente. Deixa eu só corrigir aqui, gente. Não é portador de deficiência, tá? É pessoa com deficiência. Então, só pra gente corrigir aqui a forma correta de falar, tá? A expressão correta. Bom, agora vamos lá, porque eu quero dar sequência aqui, porque eu quero falar ainda da situação da Galisteu, pra gente não, né? Porque tem muita coisa aqui ainda pra mostrar. Olha só, aqui teve outra internauta. Cadê? Aqui, ó. Tamires. Foi ridículo o que ela fez com ele. Não respeitou a dor dele, os gatilhos que foram gerados. Isso
é para não mostrar a passada de pano que o programa faz. E teve outro aqui, ó. Ele teve o tempo dele quando foi indicado e não soube usar, mas ele teve. Agora foi tarde demais. Galisteu, deixa o Gilson falar, pô. Só o Sacha que tem tempo de tela, pô. Aí xingou aqui. Então, aqui alguns comentários, tá, meu povo? Então, muitas pessoas criticando aqui a Galisteu. E eu gostaria de saber da sua opinião. O que vocês acham sobre essa situação? Da Galisteu está sendo detonada por conta dela ter tido essa atitude ali com o Gilson. Vocês estão do lado da Galisteu ou do lado das críticas contra a Galisteu? Fala pra gente. Chega só lembrando que ela tentou ali, né, se sair ali, né, enfim, falar que ele não estava ouvindo. Isso, acabou levando no bom humor, né? E se saiu bem até. Exatamente.